Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Hoje você vai conferir o julgamento das contas da SECOM. Contas de 4 prefeituras também foram julgadas na sessão. E ainda, confira como terminou o Sinaop. É o TC Notícias desta sexta-feira, dia 11 de novembro, que está no ar. Olá, tudo bem? Contas da Secretaria de Comunicação do Estado estão regulares. Confira os detalhes desse processo na reportagem. Na análise do balanço anual do exercício de 2010 da Secretaria de Comunicação do Estado, foi possível identificar uma gestão equilibrada. Com uma arrecadação acima da inicialmente prevista em mais de R$2 milhões, a SECOM ainda apresentou uma economia orçamentária superior a R$300 mil. Fatores que contribuíram para o julgamento regular do balanço, período em que a secretaria foi administrada pelos gestores Osmar de Carvalho e Onofre Ribeiro da Silva. Tendo em vista que nenhuma das impropriedades mantidas são reincidentes, considerando que os gestores do exercício de 2010 não foram os mesmos do exercício de 2009 e que, em momento algum, vislumbrou-se indícios de malversão, desvio de bens ou verba pública. No entanto, multas de R$ 3.200 foram aplicadas ao secretário Osmar e de R$ 1.100 aos gestores Jairon Cristóvão de Souza, Aquino Monteiro da Silva e Ludmila Cavalcante, devido às falhas identificadas. Como é o caso de contratos feitos sem licitações, que se transformaram em determinação para não mais serem realizados, assim como uma busca pelo aprimoramento do sistema de controle interno. Contas das prefeituras de Ponte Branca e Vale do São Domingos também foram julgadas na sessão. Sob gestão da prefeita Jaquelina Soares Pires, o balanço de 2010 da Prefeitura de Ponte Branca foi avaliado como regular, com recomendações e determinações. Dentre os pontos positivos encontrados nas contas está a disponibilidade financeira de R$ 678 mil. Entretanto, a gestora recebeu a determinação de devolver aos cofres públicos o valor de R$ 12.200, referente a pagamentos de prestações com juros e multas. A prefeita ainda foi penalizada em R$ 3 mil em razão do envio atrasado de informações ao LRF Cidadão e ao Sistema Aplique. Regulares também estão as contas do Poder Executivo de Vale São Domingos, cidade localizada a 490 quilômetros de Cuiabá e que em 2010 foi administrada pelo prefeito Geraldo Martins da Silva. O prefeito de Vale São Domingos ainda recebeu a recomendação para seguir a lei de licitações, implantar o sistema de controle interno e regularizar as falhas encontradas na prestação de contas. Multas de R$ 4.600 também foram aplicadas ao gestor por ter encaminhado informes ao TCE com atraso. Fique agora com o nosso vídeo institucional. A Clara é professora e hoje ela ensinou uma lição. Escola pública é feita com o nosso dinheiro, por isso temos que cobrar qualidade. Seu Antônio é caminhoneiro e está de olho nos seus direitos. Buraco em rodovia, sinal vermelho. Se aparecer defeito, o prazo de garantia é de 5 anos. Fique atento, o gestor tem o dever legal de exigir o reparo de defeitos em obras públicas. Quem contrata e quem constrói é responsável pela qualidade do serviço. Fiscalize e denuncie. Tribunal de Contas de Mato Grosso. Estamos de volta. Confira como o Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou os balanços anuais de mais 2 prefeituras. Localizada a 312 quilômetros de Cuiabá, as contas da Prefeitura de Glória do Oeste, sob responsabilidade do prefeito Nilton Borges Borgado, foram julgadas regulares com recomendações e determinações legais. O prefeito vai ter que devolver recursos aos cofres públicos no valor de R$ 360 por ter concedido diárias superiores ao valor da prestação de contas. Além disso, o conselheiro relator Valdir Teis aplicou multa de R$ 4.500 por falhas no não recolhimento de encargos previdenciários. Outra conta julgada na mesma sessão foi a do Poder Executivo de Marcelândia, processo relatado pelo conselheiro Domingos Neto e julgada regular com determinações e recomendações. Um dos alertas foi para que a Prefeitura cumpra os princípios contidos na Constituição Federal, recolha as contribuições previdenciárias dentro do prazo legal e regularize a inadimplência junto ao INSS. O Pleno ainda penalizou o gestor em R$ 3.700 pelas falhas encontradas na prestação das contas.
regulares, com determinações legais e recomendações. As contas anuais de gestão ora apreciadas, com aplicação de multa de 105 UPFs ao mesmo gestor. Paralelo ao 14º Sinaop, foi realizada a segunda oficina internacional. Autoridades que atuam no controle externo nos países da América Latina e Europa também integraram a programação do 14º Sinaop durante a realização da segunda oficina internacional, aqui em Cuiabá. Em uma espécie de intercâmbio, foram apresentadas as experiências de como são feitas as auditorias em obras públicas pelas Cortes de Contas da Europa e ainda pelos órgãos de controle e fiscalização do Chile e da Finlândia. Me ha llamado la atención en este encuentro escuchar exactamente lo mismo que se escucha en mi país respecto a la obra pública. Los empresarios, los constructores de obras reclaman, ¿cierto?, porque los diseños, los proyectos no están bien hechos y ese es el origen de problemas posteriores en la ejecución de la obra. Ao encontro da proposta de troca de experiências entre os países, o sistema de georreferenciamento de obras, o GeoObras, foi elogiado pela palestrante do Chile, uma vez que instiga o cidadão a participar da fiscalização das obras públicas. Nadie mejor que el propio ciudadano que sufre las consecuencias de esas obras mal hechas para avisar, ¿cierto?, y darnos datos concretos para perseguir essas irregularidades. As atribuições da Associação das Entidades Oficiais de Controle do Mercosul, a ASUASUR, também foram apresentadas no evento. Sem fins lucrativos, a entidade apoia-se na igualdade de todas as instituições de controle externo de finanças públicas e no respeito ao ordenamento jurídico que cada uma delas deve seguir. A visão de integração entre os países que compõem o Mercosul. E surgiu, como disse em 95, a ideia de criar uma entidade que pudesse traduzir-se em intercâmbio entre os países e pudesse trocar ideias e fomentar políticas de controle à altura dos interesses não só do Brasil, mas dos países que compõem o mercado comum do Mercosul. No mesmo dia, ainda a Carta de Cuiabá foi aprovada, com o objetivo de registrar as discussões dos assuntos tratados no evento e apontar proposições para a melhoria das atividades relacionadas à auditoria de obras públicas. E antes de encerrar, uma última informação. O Tribunal de Contas de Mato Grosso alerta a população, em especial as autoridades políticas e gestoras, que nenhuma pessoa está autorizada a usar os nomes dos conselheiros ou o nome da instituição para obter vantagens pessoais. O alerta é sobretudo para que você, autoridade, não atendam pedidos dessa natureza. Quem receber esse tipo de demanda deve formalizar denúncia ao Tribunal de Contas para que sejam adotadas medidas no âmbito da Corregedoria Geral da instituição ou mesmo junto aos órgãos policiais competentes. Nós ficamos por aqui. Para você, um ótimo final de semana e até segunda com mais uma edição. Tchau!